Você já deve saber a importância de estar no mundo digital, né? Mas no mundo, com tanta gente, tanta concorrência, tantas pessoas ao redor tentando se destacar, como que eu faço isso? Hoje, a gente vai estar dando algumas dicas para fazer esse posicionamento no mercado e realmente se diferenciar. Mas antes, bora rodar a vinheta? Tá, agora bora lá. Mas você já conhece o Sebrae Talks? Sebrae Talks é uma plataforma de conteúdo do Sebrae no YouTube. Aqui você vai encontrar dicas, você vai encontrar conteúdo, aulas online, diversas questões para fazer seu negócio se desenvolver. Primeiro, se inscreve com a gente se você não é inscrito. Se você já é, curte esse vídeo. Eu sou o Gabriel, eu sou especialista em marketing digital e eu vou estar conversando um pouco com vocês hoje. Tem uma agência também, esqueci de falar essa parte. E vou estar conversando com vocês hoje um pouco sobre essa diferenciação no mercado. Então bora lá! Mas antes da gente começar, eu quero falar uma coisa muito importante. Porque se você está aqui, provavelmente você é um empreendedor ou você está começando a empreender e a gente tem um ponto básico de quem está empreendendo. A gente precisa fazer tudo. Então, a gente faz finanças, a gente faz as compras, faz toda a questão de estoque, tudo e a gente fica preso quando alguém vem e fala de marketing digital. Nossa primeira resistência é, eu não tenho tempo. A gente realmente não tem tempo, mas a gente consegue replanejar. E eu queria que você pensasse nesse sentido de não ter resistência. Se você parou aqui para assistir esse vídeo, para acompanhar esse conteúdo, você sabe que você está precisando investir mais em marketing digital nesse momento. E um grande ponto que a gente leva, que pode levar a gente para baixo e não vai ter efeito nenhum assistir isso, é a resistência. Então, diminua sua resistência. Pense, o primeiro passo é começar. Ninguém é perfeito, ninguém quer conteúdo perfeito. A gente é uma pequena empresa, a gente é um empreendedor, não precisa ser perfeito, a gente precisa dar o primeiro passo. E eu vou estar hoje falando sobre esse processo de diferenciação no mercado. Então a minha primeira dica é, acompanhe esse conteúdo com o coração aberto, vem ver com a gente, fica tranquilo, que é um vídeo tranquilo, não vai ter nada de sete cabeças aqui, vai ser um conteúdo normal, então bora lá. Um passo básico de como começar a fazer, se diferenciar, é você conhecer o seu público. Por exemplo, se é uma loja de modas, você sabe para quem você vende, mas você tem isso anotado? Você sabe qual que é o padrão e qual que é o perfil dessa pessoa? Você vai pensar que você tem um público e esse público tem uma linguagem e cada negócio vai ter uma linguagem diferente. Isso é normal, isso é bom. Então, a minha comunicação com um cliente formal que vai comprar terno é diferente da minha comunicação com um cliente de loja de roupas. A atenção é diferente, o meu toque é diferente, a maneira de eu falar com ele é diferente. Eu não posso chegar com a maior naturalidade, por exemplo, se eu trabalho com a terceira idade, para perguntar se ele assistiu um vídeo no TikTok. Pode acontecer, claro. Mas qual a probabilidade maior? É desse público ou de um público de 18 anos conhecer e estar usando essa ferramenta? Então eu vou levar uma coisa básica em primeiro lugar para você. É a base da diferenciação. Conheça o seu público. A gente não precisa criar uma persona agora, eu não vou entrar tão a fundo nesse primeiro momento. A gente primeiro vai chegar. Quais são as características básicas? Maioria, segmentação é homem, é mulher? Gênero não importa? Qual a idade? Qual é a minha comunicação? Eu tenho uma loja de eventos de festa eletrônica, vamos detalhar melhor. Então qual que é esse meu público? Geralmente é uma festa de público de classe mais elevada? É um público de classe mais B ou C? A partir do momento que eu tenho isso definido e eu tenho uma estratégia de marketing que começa vindo desse público, eu consigo saber e fazer um processo de diferenciação. Por exemplo, eu tenho uma loja de roupa. Eu sei que a maior parte do meu público, nesse caso vendo vestido, essas questões femininas, eu sei que o toque é diferente, a minha conversa é diferente, eu sei que a minha paleta de cores vai ser diferente e nada disso é de outro mundo. Isso é uma coisa que você é empreendedor, você tem um público, você já conhece ele, mas você precisa destrinchar para criar conteúdo personalizado. Então, a gente vai entrar num ponto básico, montar um planejamento. Não vou pedir para você montar um calendário, fazer um editorial, nada de outro mundo. Pega um papel, pega uma caneta, pega um notebook, um tablet, qualquer coisa. Bora começar. Como é que eu começo fazendo um planejamento? Eu tenho diversos tipos de mídia e nesse primeiro momento eu preciso saber, eu sei que o foco da maioria das pessoas que vão estar vendo aqui, vão estar vendo pelo Instagram, mas não é só o Instagram, a gente tem uma infinitude de redes de acordo com o perfil e público de casa. Se você investe, você é um pouquinho maior, você já tem um website, se você não for, você geralmente não vai ter, mas vai ter uma conta no Facebook ou você faz vídeos para o YouTube, então cada plataforma vai ter um método de planejamento. Então vamos focar aqui nesse primeiro momento em redes sociais e Google e vamos falar um pouquinho sobre isso? Nesse primeiro momento, eu sei que eu quero pegar meu público no Instagram. Então, como é que eu monto um planejamento? Pega um lápis, pega uma canetinha agora e começa a rabiscar. Por exemplo, a gente está chegando agora virada de mês. Um exemplo. Então, eu quero já planejar meu próximo mês. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar as datas e eu vou começar no caso do Instagram. Eu vou pegar lá, vou botar data X, eu quero fazer uma publicação disso. Data Y, eu vou fazer sobre isso. Então, cria uma data
e um tema. E a partir daí a gente vai começar a desenvolver. Vou citar um exemplo para você. Dia 10 de mês X, a gente vai fazer um post sobre esse assunto. Então eu já botei lá no meu planejamento agora, bem antes, eu já sei. Então eu já vou pesquisar conteúdo, eu vou desenvolver uma descrição, eu vou tirar uma foto, eu vou editar uma arte que encaixe com isso. É simples, planejamento não é nada de outro mundo. Planejamento, assim como você faz na sua vida, nas suas finanças, em qualquer área da sua vida, ela é básica aqui também. Porque se eu tenho um planejamento, eu acompanho. Se eu acompanho, eu tenho controle. Quando eu chego no final do mês, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu não fiz. E a partir desse momento, eu sei como eu posso melhorar. Isso é fácil? É só chegar e começar. O primeiro passo é começar. Então, bora lá. Eu tenho um ponto base para falar pra gente que quer trabalhar com diferenciação ou conhecer o cliente num todo. A gente detalha mais daqui a pouquinho, mas vamos começar falando sobre uma coisa, é uma referência pra gente se posicionar online. Eu vejo muitas redes sociais como o poder do um. O que isso significa? Ao mesmo tempo que a gente tem o potencial de alcançar um campo de futebol, digamos assim, em métricas de pessoas com uma publicação, ao mesmo tempo sempre vai ser de 1 para 1. A gente tá lá no Instagram, eu sou só um. Eu sei que aquele conteúdo não foi feito só pra mim, mas eu que tô vendo ele. Então esse conteúdo tá chegando lá, provavelmente ele já tem uma personalização pra mim. E como é que você faz isso? Nesse primeiro momento a gente definiu um público. Então quando você for fazer o seu conteúdo, seja para um website, seja para o Instagram, seja para qualquer rede, você tem que ter aquela noção que você está criando conteúdo para uma pessoa. Digamos que o teu público é a Raquel. Então, a Raquel não tá vendo isso com esse campo de futebol, não tá lá num telão. Então, ela tá vendo sozinha. Então, trate no singular, fale para você, fale como que você alcança uma pessoa numa conversa de 1 para 1. Porque, querendo ou não, ao mesmo tempo que o conteúdo é para milhões de pessoas, cada uma delas vai ver individualmente. Às vezes em grupo, mas o conteúdo é de 1 para 1. Ao mesmo tempo é uma reunião. Tô aqui na sua frente, se você tá na minha loja no Instagram, você tá comprando meu produto, é como se eu estivesse te atendendo. Então um ponto base desse planejamento é, pense em qualidade de conteúdo, pense em personalização. A gente saiu daquela época que quem entrava na internet, criava um conteúdo, se destacava porque estava lá. Hoje todo mundo pode fazer isso, a gente tem uma gama de segmentos e diversidade de pessoas, inúmeros segmentos. Então você claramente não precisa ser o maior. A gente está aprendendo a se diferenciar aqui agora. Primeiro passo para se diferenciar é personalização. E essa personalização, ela vem daquele toque de 1 para 1. Porque cada pessoa que chega lá e tem uma boa experiência, ela vai replicar você para uma, duas pessoas. Mas se ela tiver uma experiência ruim, isso vai ser 10 vezes pior. Porque a gente gosta, a gente tem um hábito de... Se eu tiver uma experiência negativa, eu vou falar. Positiva nem sempre. Mas se eu tenho uma experiência boa, eu provavelmente vou voltar. E isso vem desse primeiro passo de planejamento e criação de conteúdo com personalização. A gente tem um conceito muito famoso que vai me levar a te explicar uma questão de diferenciação no sentido de quê? De aumento de público, de aumento de engajamento. A gente está na internet, seja no Google, seja no Instagram, seja no Facebook, todos eles têm um estudo em comum, a periodicidade. A periodicidade é fundamental em qualquer negócio para se ter um bom engajamento orgânico. Orgânico significa que as pessoas estão vendo naturalmente, sem tráfego pago, sem propaganda. Ela tá lá porque provavelmente você é do nicho desse negócio. Se você é empresa, você tem que criar um conteúdo não só bom, mas com periodicidade. O que isso significa? Sabe que a gente acabou de falar sobre planejamento? O planejamento me leva a saber quando que eu tô publicando. E isso, por exemplo, se eu vou publicar a cada 2, 3 dias, a gente tem uma coisa chamada algoritmo. E esse algoritmo, que é o método do Instagram e das redes como um todo, de estudar como que eu trabalho. Isso é uma inteligência artificial. Então, ela vai entender o padrão da sua página. Se você tem um ritmo fixo de publicações, ele entende que você valoriza aquela rede e, naturalmente, com o tempo, se teu público engajar, esse público vai aumentando, vai jogando para mais pessoas, e isso cria um viral. O conteúdo viral, o meme que você vê, ele nasce dessa maneira. Ele é um conteúdo atraente, relevante, que chega em uma gostou, interagiu, o algoritmo joga para mais uma, aí chega em 1 milhão, chega em 10 milhões, e a gente chega hoje, por exemplo, vou usar um caso bem específico daquele moço do TikTok que só fica... E é a maior conta do TikTok do mundo hoje. Isso é o poder do viral. Isso é o poder de você estar de um extremo ao outro do globo, simplesmente criando um bom conteúdo. E isso vem de um conceito de periodicidade. Eu acho que o TikTok ele é um dos maiores exemplos hoje. A gente tem um fluxo no Instagram de publicações de 2, 3 vezes na semana. E no TikTok, influencers que realmente são grandes, eles chegam a postar 3, 4 conteúdos por dia. Você não precisa fazer isso. Estou citando como exemplo. Lembra que você está começando, que você quer se diferenciar? Primeiro passo é definir um ritmo, definir uma agenda.
vida. A gente tem que parar de pensar nas redes sociais, aquele conceito de 2014, por exemplo. Esse Instagram aqui, ele é complementar. As redes sociais não são mais complementares, elas são uma obrigação da gente como empreendedores, porque se a gente não tá na internet, a gente não existe. Se eu posso achar uma empresa digitando no Google, a única diferenciação que você tem entre 10 é ter posicionamento online, porque é onde eu vou procurar. E isso tudo tem a ver com esse conceito, esse engajamento naturalmente vem. Por exemplo, se você tem um site, se você tem um Instagram, uma rede social qualquer, e você vai movimentando ela, a rede te beneficia por isso, porque lá não é uma rede complementar. Ele não é só seu amigo. As redes sociais não são nossos amigos, eles são nossos parceiros estratégicos. O que eu espero do Instagram? Que ele entregue o meu conteúdo. E o que o Instagram espera de mim? Que eu produza conteúdo de qualidade para que o teu público fique mais tempo online. É tudo um grande cálculo. Tudo são movidos por dados. E esses dados têm muito a ver com a questão da periodicidade, que vai te levar lá para cima. Então agora a gente realmente vai começar a falar sobre uma prática, sobre como que eu faço, sobre como que eu chego lá. A gente está num planejamento. Bora entender como que a gente faz? Então agora a gente realmente vai começar a falar sobre uma prática, sobre como que eu faço, sobre como que eu chego lá. A gente está num planejamento. Bora entender como que a gente faz? Você sabia que ano passado, de acordo com o estudo da Hootsuite, havia simplesmente 1,83 bilhão de pessoas com acesso fluente à internet? E isso me leva a ter muito conteúdo de tudo. E a primeira dica na prática é uma coisa básica, mas que muitos dos pequenos negócios ainda não levam com a devida consideração. É o foco no atendimento online e o foco em ser ágil. Todo o conceito de redes sociais, de TV, de entretenimento, tudo leva a gente ao consumo de urgência. Então, como é que tu espera? Se, por exemplo, eu quero tomar um açaí e eu mando mensagem na tua página perguntando como eu faço para comprar esse açaí. Isso é uma necessidade, uma demanda de urgência. Se você demorar 2 dias para me responder, eu já vou ter tomado em outro lugar. E provavelmente eu não vou voltar. Porque quando você me responder, eu vou estar com raiva de você. Porque além de você não me atender, você não me respondeu. É um relacionamento abusivo? Não. É um relacionamento como qualquer outro. Precisa ter uma troca. Precisa ter a minha entrega e a tua entrega. O que eu espero da sua marca? Eu espero que as informações estejam bem alinhadas. Eu espero que você tenha um perfil atrativo. Se você for um site, uma rede social, eu espero que teu conteúdo esteja bem organizado e o foco que quando eu for precisar de atendimento é ser bem atendido. Isso é um conceito básico. Para qualquer questão na vida, se você for numa loja e você perguntar do vendedor, onde eu consigo X blusa? Ele vai demorar um dia para te responder? Não, ele vai te responder em 1 minuto. Claro que você não precisa estar online 24 horas, mas se você está no seu horário comercial, que eu sei que a tua empresa está aberta, tecnicamente você deveria estar atendendo, na minha cabeça não tem diferenciação mais do online e do offline. Se eu não sou respondido nas redes sociais, se eu não tenho um bom acompanhamento online, eu não vou mais à empresa. Isso não é só um fenômeno da globalização. Isso é um fenômeno de por uma mesma coisa que o celular e o nosso notebook se tornaram parte de nós. Ninguém passa um dia sem celular, ninguém passa um dia sem acessar o digital. Porque isso não é só mais uma extensão. A internet, ela está em tudo, em todo lugar, o tempo todo. E é isso, a gente espera um bom atendimento. Como que você faz isso? Ativa a notificação da tua empresa. Quando alguém te mandar uma mensagem, responde. Esteja disponível, pelo menos no seu horário comercial. Porque se você está trabalhando, responder teus clientes não é parte do trabalho? O que eu espero quando eu vou conversar com o vendedor? O que eu espero quando eu vou num restaurante? O que eu espero no Uber mesmo? Eu espero o básico de qualidade de atendimento. A mesma coisa funciona online. A gente espera uma qualidade de atendimento. Se um cliente manda, boa tarde, quanto custa tal peça? Aí você manda uma peça e digita 169, que é o valor. Mas e aí? Cadê a personalização? Lembra? Isso é um atendimento. Se eu tivesse uma meta, essa pessoa seria um atendimento. Então por que eu não estou tratando ela com personalização? Se ela me pedir uma blusa X, boa tarde, tudo bom? Como vai? Me fala sobre isso. Pergunta se você pode mandar um áudio detalhando, explicando para ela, manda um videozinho. Isso não é nada que vai levar muito do seu tempo. Isso é só um atendimento personalizado, como você faria com um amigo que te manda uma mensagem. A gente não responde carinhoso? É nosso amigo. O cliente, de certa forma, também é. Mesmo um lead, quando ele ainda é potencial. Mas a diferenciação nessa prática de atendimento é crucial para desenvolver o resto. Ficou claro, né? Vamos para uma prática bem importante agora, sobre como fazer, como estruturar e o que é atraente. Por quê? Porque na diferenciação tem que ser bem feito e tem que estar prático. Tanto para você que não vai ter tanto tempo, quanto para o cliente que não vai perder tempo te perguntando ou não tendo informações suficientes. Vamos começar falando sobre redes sociais. Principalmente, eu acho que foco no Instagram, né, nesse momento, até pela questão de uso. Não sei se você sabe, mas segundo pesquisas da Hootsuite, por exemplo, que é uma das maiores fornecedoras de dados, o Brasil é o segundo país no planeta que mais consome conteúdo
conteúdo no Instagram. Então a gente tem um país que está em cultura de desenvolvimento, né, nossa, em relação à PIB, economia, mas em relação ao consumo, a gente está lá na frente. A gente ganha de país com populações 5 vezes maiores que o nosso. Porque o brasileiro é um público que passa em média de 6 a 7 horas por dia na internet. Se eu sei que meu cliente passa 7 horas por dia com o celular na mão, eu não quero estar na tela dele, se ele me ver, ele vai saber que eu existo, ele vai lembrar de mim. Quando ele precisar do meu produto, ele vai lá comigo. Então, isso leva a gente a entender que a gente precisa criar conteúdo. Como que eu crio conteúdo? Escrevi lá, vai ter um post dia 10, vai ter um Reels dia 15, vai ter um vídeo dia 17. Como que eu vou fazer isso? O que que eu vou fazer? Bora usar um exemplo de uma postagem. Eu sei o que que é importante num post do Instagram. Eu sei que é importante eu saber se é uma foto ou se é um layout. Ninguém espera conteúdo profissional de uma pequena loja. A gente espera conteúdo atrativo, porque a atração, ela gera a vontade da gente de comprar. Eu vejo e aquilo é do meu nicho, eu vou fazer. Eu fiz esse piercing aqui através de uma foto do Instagram. Isso é um exemplo. E isso nem era uma necessidade minha de compra. Isso apareceu na minha timeline e me fez fazer uma compra. E olha que coisa louca. De onde se espera que vai surgir uma demanda assim? Hoje se espera, porque online, basicamente, a gente tem demanda pra tudo hoje. Vamos lá, vamos citar um exemplo. Eu tenho uma loja de piercing e eu quero criar um layout organizado, quero saber como produzir meu conteúdo. O que que eu faço? Começo a fazer planejamento, né? Sei que vai ter uma publicação dia 10 sobre piercing no nariz e amanhã eu tenho um cliente de piercing no nariz. O que que eu vou fazer? Nesse dia eu vou pensar, vou planejar, dar uma pesquisada, bota tag piercing, digita no Instagram, digita no Google, dá uma pesquisada de fotos. Naturalmente as mais bem posicionadas vão aparecer primeiro, então você já vai ter uma boa referência, né? A gente não precisa ser inovador e criar tudo do zero. A gente pode replicar modelos de sucesso, replicar conteúdo de qualidade. Pequenos negócios crescem muito fazendo isso. Influenciadores pequenos geralmente criam conteúdo com base em conteúdos que viralizam de influenciadores grandes. E é uma tendência, não é copiar. Eu preciso saber pesquisar, preciso saber criar essas fontes. A partir daquele momento que eu vi, por exemplo, a foto de lado num ângulo tal, preciso pensar em como que eu vou fazer isso. Aí ela vai botar o piercing, eu vou tirar uma foto dela no mesmo ângulo, digamos, de lado, antes e depois. O que que vai ter na minha legenda? Vamos combinar uma coisa. A legenda, ela é lida sim. Nem sempre, mas na maioria das vezes a gente acompanha. Então, não é interessante você botar uma legenda antes / depois. Vai estar explicando, mas converte? Tem uma chamada, vai me levar a fazer algo? A gente tem um conceito dentro do marketing que a gente chama de chamada para ação, que é o CTA. O que que é isso? É a partir de uma experiência, eu levar meu cliente para algum lugar ou para fazer algo. No começo do vídeo eu não falei para você se inscrever? Não te dei boas-vindas? E aí depois eu já te pedi alguma coisa? Isso é uma chamada para ação, porque eu aproveito a sua presença aqui comigo, esse tempo que você vai despender para me assistir e te influencio, não necessariamente eu vou conseguir, mas eu te influencio a fazer alguma coisa. Se eu tenho um feed que eu estou criando conteúdo, eu espero que o meu cliente que vá ver, naturalmente vá conversar comigo. E qual é a probabilidade maior dele me mandar uma mensagem? É se tiver boas informações na legenda ou se não tiver? Tem que ter, né? Estrutura, explica o processo. Botei piercing tal, dessa maneira, é um processo que não dói, foi feito com anestesia. Quer fazer? Reserva aqui, clica no link da bio, bota uma tag, se posiciona, bota a tag do estado. Geralmente funciona bem para quem vai ver seu conteúdo, para quem chega na cidade, chega no estado, é uma tática muito boa de conversão. Isso é uma coisa que a gente nunca pensava há 10 anos atrás, mas a gente não tá mais 10 anos atrás, a gente tá em 2022, talvez 2023, 2024, quando você for ver isso, e a gente tá, não é no futuro, é o presente. Então eu preciso saber que tudo que eu fizer online vai estar registrado e vai ser visto, porque a gente tem, além das páginas, tem agregadores de conteúdo que pegam conteúdo de lá, replicam em outro lugar, tem fotos que saem de um site, por exemplo, você tá viajando, você postou essa foto no Instagram, se a sua conta for pública, pode chegar em qualquer lugar do mundo, porque às vezes ela pode ser posicionada no Google, pode ser posicionada em buscadores, em páginas de viagem. A internet como um todo, ela exige que você dê informações suficientes. E se você é um pequeno empreendedor que tem um negócio e você quer converter no meio daquele povo todo, você tem que saber se posicionar. E o posicionamento vem da estratégia de criação. Eu citei um exemplo agora. Citar outro muito, muito importante em 2022. Use os Reels, use vídeos, use os Stories. Crie conteúdo, por exemplo, de bastidores. A gente, como um todo, adora ver conteúdo de bastidores. Eu não quero só ver a mágica. Eu quero saber como ela acontece. E como é que eu vou saber disso em uma empresa, em um evento? Por exemplo, Stories de uma festa que é produzida por alguém fechado, um influenciador. Geralmente, essa prévia da montagem pode dar mais engajamento do que o próprio evento em si. A gente não tem tanto
tanto acesso ao que acontece lá dentro, mas a gente tem acesso ao que acontece antes, na organização. A gente vê as pessoas se arrumando para ir, a gente vê os looks em grandes celebrações, Oscar, Globo de Ouro. O que geralmente dá tanto engajamento quanto a própria publicação? É o tapete vermelho, é a entrada, são as fotos dos looks. Isso tudo é bastidor, isso tudo é prévio até chegar, porque o momento principal ele é rápido. A venda em si, ela é um processo, é uma consequência de tudo que você faz ali. E essa abordagem online, ela é crucial, porque ela não é complementar. Ela é uma abordagem principal. Tem dezenas de exemplos para citar de empresas que começaram com 0 seguidores no Instagram e hoje tem lojas enormes, seja de qual for o segmento. Porque a internet, ela promove vendas em tempo real em uma velocidade absurda. No Mercado Livre, por exemplo, chega no Brasil todo e para fora também. Mas eu não tenho mais essa barreira. A gente vai do extremo norte para o sul, sudeste, um frete chega 2 semanas, um produto que você está precisando de uma maneira muito mais barata, entendeu? Isso são exemplos bases de que a internet não limita seu potencial de crescimento, mas você tem que ter uma qualidade. E eu quero acompanhar nos teus stories, saber o que está acontecendo, quero ver o dia a dia, quero ver mostruário, quero ver fotos, quero ver o que você faz. Então, assim, entenda que é um fluxo de conteúdo que você tem que começar fazendo gradualmente. E esse ano, principalmente, invistam nos Reels. É uma plataforma de vídeos que tendo um engajamento muito, muito, muito maior do que a gente espera, por exemplo, em publicações. Então, a gente vai falar sobre isso agora. Invistam nos Reels. É uma plataforma de vídeos que tendo um engajamento muito, muito, muito maior do que a gente espera, por exemplo, em publicações. Então a gente vai falar sobre isso agora. Os Reels são uma plataforma de vídeos do Instagram levemente semelhante ao TikTok. Na verdade, os dois têm o mesmo intuito, né? Brincadeira, mas o que é o intuito principal? Mostrar vídeos rápidos, de conteúdo e de entretenimento. Quem imaginava, 5 anos atrás, que a gente ia ter uma febre de conteúdo vertical? A gente tem bordas, telas cada vez mais infinitas. A gente tem um meme do iPhone 15 ser desse jeito, né? Porque as telas estão crescendo para cima. E é um fenômeno que quem investia no YouTube, que foi o primeiro, acho que um dos primeiros grandes fenômenos, junto com Orkut e algumas outras plataformas, a gente sempre teve conteúdo horizontal. E quando começou esse fenômeno, o Instagram primeiramente não investiu tanto nisso, porque não acreditou que fosse ser uma febre. Assim como veio o Snap e depois surgiram os Stories, a gente tem o nascimento dos Reels a partir meio que do conceito que foi amplamente viralizado em meio a uma pandemia do que é a febre de usar o TikTok. Falando de Reels, você sabia que tem, mundialmente falando, dos 1,22 bilhões de usuários, 675 milhões desses têm potencial de ser alcançados através dos Reels. É muita gente mundialmente vendo esse conteúdo. Digamos, a metade da plataforma, como um todo, vai estar utilizando e assistindo como Reels. Então, tem um outro ponto dentro disso. Esse é o ponto que eu quero que você entenda por que você precisa produzir vídeos. Reels, principalmente, se você trabalha com Instagram, se você já tem TikTok, investir nisso, que só tem perspectiva de crescimento. Mas falando de Reels, pensa uma coisa. Eu sou a empresa Instagram. Eu lancei o Reels. O que eu vou fazer para que você tenha vontade de criar um Reels? Eu vou ajudar o teu engajamento. Eu vou fazer que você alcance pessoas. Eu vou fazer que você sinta que tem resultado a postagem no Reels, para que você faça outro Reels e outro, até você ter uma frequência e uma periodicidade. Por quê? Porque se eu lancei uma coisa, eu quero que você use. E o que é um dos principais diferenciais do Reels, naturalmente, em relação ao conteúdo do feed em si? Hoje em dia não tem tanto isso, mas o principal ponto ele vai para pessoas que não te seguem. Então, eu nunca vi sua loja na vida, mas rolando a minha timeline de Reels, se eu for do seu nicho, provavelmente vai aparecer lá. E isso é crucial para a expansão de público. Isso é diferencial, porque além de não serem todas as empresas que produzem Reels, tá consolidada uma profissão chamada Reels Maker, que é uma especialista que trabalha com isso. Então, assim, é uma carreira que, assim como milhares de outras, surgiram através do fenômeno digital. Então, a gente não tá falando de produçãozinha de vídeo qualquer. Claro que não precisa ter o extremo da qualidade, mas são vídeos que redirecionam, engajam e geram conversão para você. Seja você mostrando a loja, seja com um influenciador, mas é um conteúdo rico, porque é um conteúdo que se move, e a maior tendência do mundo hoje é conteúdo vivo. Tanto que cada vez menos a gente enxerga conteúdo de fotos. De acordo com a Opinion Box, mais ou menos 60% das pessoas hoje preferem ver os stories do que rolar uma timeline. E para onde é que isso te leva? Isso não diz que você não tem que postar, mas você tem que fazer no seu planejamento a inclusão do
máximo de coisas que você possa produzir ou contratar alguém para produzir se você tiver um pouquinho maior. Mas o que eu tô falando? Né? Que você não precisa abraçar o mundo ao mesmo tempo, mas se você investe, você quer aumentar e se diferenciar, você tem que investir em uma plataforma que ainda tem muita empresa se inserindo. Porque quando a plataforma de Reels estiver consolidada, a entrega dela vai ser semelhante à entrega do feed, porque todo mundo vai estar lá produzindo. Mas a gente ainda tá num ponto de ascensão da plataforma. É pioneirismo. É que nem o YouTube. Quem chegou 10, 15 anos atrás é muito financeiramente bem recompensado hoje, em sua maioria, porque hoje tem centenas de vezes mais pessoas produzindo conteúdo. Então, quem estava lá antes já é grande, é consolidado. Se você trabalha com uma loja, se você tem um segmento que é interessante fazer produção de vídeo, invista. Aí eu vou te dar outra dica agora. E essa dica é muito, muito valiosa. A gente tem um aplicativo chamado CapCut. É um aplicativo base e muito, muito interativo para você produzir vídeo. Você vai fazer tudo no seu celular. Instala o CapCut, dá uma pesquisada lá. Ele já tem virais que já vem só no ponto de editar. Você faz o vídeo, insere lá dentro, bota a música, aperta o botão, tá pronto. E isso te permite criar conteúdos de diversas formas. Então é isso que eu tô te falando. Para você se diferenciar, não é um bicho de sete cabeças. É um primeiro passo, que vai levar um segundo passo, que vai levar um terceiro e vai levar teu negócio lá em cima. O mundo muda rápido. Ele muda todo dia, toda hora, todo momento. E o mundo digital é 100 vezes mais rápido. E isso é um dado que às vezes a gente escuta e fica, meu Deus, e agora? Mas isso é um ponto bom, porque se muda o tempo todo, você pode aproveitar as mudanças. Por exemplo, conteúdo viral. Antigamente, um conteúdo viral, ele demorava meses para chegar no, digamos assim, na morte do meme, né? No cansaço, no overrated, assim, do meme. Mas hoje, a gente tem um meme que uma semana ele entra em desuso. Por quê? Porque a gente tem tanto conteúdo o tempo todo que isso faz que ele tenha um prazo de vida muito menor. A gente tem hoje que um dia você vê, tá todo mundo fazendo e daqui a 2 dias já tem uma outra. Vem uma música, um hit. Então, se eu sei que naturalmente eu vou ter um bom alcance e que se eu criar um bom conteúdo, ele pode se tornar viral, eu posso investir não só em criar um meme, mas em aproveitar de um conteúdo viral. Eu posso utilizar isso para gerar engajamento para mim. A gente não precisa criar o tempo todo, a gente precisa ter uma tática e olhar de como que eu posso utilizar. Claro que tem que encaixar no seu segmento. Uma outra dica prática, tanto para stories quanto para reels e agora até nos posts que aceitam música. Usa músicas virais. Também não sempre, mas cria alguns conteúdos que já estão com essas músicas, porque naturalmente o algoritmo sabe que essa música está em alta e entrega geralmente para mais pessoas se o conteúdo for de qualidade. Porque como todo algoritmo, ele estuda comportamento com base em dados. E os dados são o quê? A parametrização do teu consumo. Eu transformo o que você faz em números. Porque embora sejamos pessoas, também somos máquinas. Antes de você receber conscientemente uma informação, teu cérebro já faz um pré-processamento. Então, antes dele processar algo novo, ele vai tentar ligar a algo que ele já tem. Isso é importante de você ter um tema, ter uma identidade. A sua marca, ela precisa estar nesse meio com uma identidade formada, com cores, com uma paleta. Se eu tenho uma identidade, quando eu vejo aquilo, eu já sei de onde é. Isso tudo que eu tô falando agora, eu acho que você tá entendendo o fio da meada agora. Eu tô te levando pra saber que todo o ato, todo o processo ali dentro, pra você, é consciente. Mas aquela pessoa vai consumir de forma inconsciente. Tô te ensinando aqui um truque justamente pra quê? Pra você aproveitar o máximo de cada plataforma, pra que quando essas pessoas cheguem lá, o teu esforço seja mínimo pra fazer conversão na venda. Isso tudo é um processo consciente. E são pequenos passos. É editar uma legenda com qualidade, eu estudar qual é a hashtag que eu vou usar. Eu tenho um site, ele é atraente, eu provavelmente vou acessar pelo celular. Ele tá bem desenhado pro celular? Se ele é uma loja, tu já tentou comprar no teu site? Você chegou pra alguém comprando na tua loja online e perguntou como é que foi a experiência? Se você for grande, obrigado por estar assistindo, mas provavelmente você é um pequeno empresário, que é o nosso foco. Então, teu objetivo é ter um processo mais dinâmico possível para que eu me sinta não como comprando de uma grande empresa, porque eu sei que a experiência é diferente, mas se eu tô comprando na tua loja e tem uma grande, eu tenho um motivo para comprar na sua loja. Eu não vou detalhar muito, mas se você não trabalha com SEO em inglês, o que que é? É uma ferramenta de posicionamento no Google, né, por palavras-chave. Então, dá uma estudadinha sobre isso, você vai ver que quanto mais sucinta e bem objetiva tá a informação, e a periodicidade também, porque se você tem um site, você tem que fazer manutenção nele. O que você precisa é entender como se posicionar ali para ser diferente dos outros. Joga lá, dá uma pesquisada, tendências para o mercado digital em 2022. E aí você vai lá e decide qual que você vai aplicar. Ó, não me venha assistir esse vídeo até aqui, montar um planejamento e não executar. Pode errar uma coisa ou outra, mas no final você tem que parar. Parei no final do meu mês, fechei todo o meu planejamento bonito, fiz isso, não fiz isso. Isso aqui não deu certo, esse aqui viralizou. E aí?
O que eu faço agora? Eu vou te dar um dado que, se esse dado não te convencer que você precisa ter uma estratégia de planejamento de conteúdo e execução, se esse dado não te convencer, eu não sei o que mais falar. A gente teve, segundo a Hotsuite, foi orçado no ano passado, em comércio eletrônico, que são vendas online no todo, 4,9 trilhões de dólares em comercialização online. Trilhões de dólares, claro que eu estou falando em escala global. Mas, para pensar, bilhões dessa parte vem de vendas no Brasil. Você não vai investir no segmento online e realmente levar ele a sério. Com ele girando tudo isso, teu cliente passa em média 6 a 7 horas por dia no celular. Claro que a experiência dele é ver conteúdo pessoal, mas a tua propaganda se encaixa. O teu produto se encaixa ali. Então você precisa se inserir lá. Foca, começa, quebra a resistência e bora lá. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre esse mercado maravilhoso que é investir no digital. Segue esse conselho. Te falar uma coisa, acessa o link que tá aqui na descrição. Não esquece, não perde esse conteúdo, que ele foi feito pensando em você. Então, acessa. E eu vou te falar outra coisa também. Passei aqui, ó, tô com a garganta cansada, então dá um like, curte esse vídeo. Se souber de algum amigo, tem um empreendedor, tá apertado, teve uma conversinha no bar que a pessoa falou, não, eu tô com dificuldade de venda, não consigo, não tenho cliente online. Ouviu isso? Provavelmente sim. Manda pra ele, pra ela, pra quem for. Manda pra alguém. Escreve aqui no canal. Acompanha, viu? Tchau!